Ei pessoal, tudo bem? Eu venho aqui hoje falar com você sobre dois contratos importantes, de maneira sucinta, mas para ajudar no estudo para a prova, ok? Então, o primeiro contrato em espécie que a gente vai falar hoje é o chamado contrato estimatório. O contrato estimatório, ele também é conhecido popularmente como venda em consignação. E aí todo mundo já consegue ter uma ideia do que se trata esse contrato, né? Ele tá lá no artigo 534 do Código Civil e vai até o artigo 537 do Código Civil. Eu vou, à medida que a gente vai conversando, eu vou colocando o texto da lei na tela para vocês. Então, pelo contrato estimatório, diz o artigo 534, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele, ao consignante, o preço ajustado, que a doutrina chama de preço de estima, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, nesse contrato estimatório, quais são os nomes das partes? A gente tem o consignante, que é aquele que vai entregar os bens móveis, tá? Então, esse contrato vai tratar só de bens móveis e não imóveis. Vai entregar bens móveis, por exemplo, uma empresa revendedora de roupas, é a consignante. Ela entrega algumas roupas para uma revendedora de uma pequena loja, enfim, ou para uma vendedora autônoma. Por exemplo, várias peças de roupa, 50 peças de roupa, só um exemplo. Essa pessoa que recebe é chamada de consignatária. E aí ela pode vender essas roupas com um preço um pouco maior, né? Então, acrescentando o seu valor ali em cima do valor que ela pegou do consignante, e ao final do contrato ela vai pagar pro consignante um valor, que é o chamado preço de estima. Isso acontece muito também em bar, restaurante, onde eles pegam bebidas, né, cervejas, garrafas, geralmente através de contrato estimatório. Então, eles deixam lá as garrafas de cerveja e o bar, né, por exemplo, vai vender. Se não vender, ele pode, de duas uma, ou pagar o preço ajustado no contrato ou devolver as garrafas de bebidas que ele não conseguiu vender. Esse é o contrato estimatório. O artigo 535 do Código Civil fala que o consignatário, aquele que pega os bens para poder vender, não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, o consignatário, ele é responsável por cuidar daqueles bens que ele pegou, porque ele não tem a propriedade daqueles bens. Ele pega para tentar vender e assim ganhar o seu dinheiro. Caso ele não consiga, ele precisa devolver esses bens para o verdadeiro dono. E se esses bens se perderem por algum motivo, ele continua responsável por este pagamento, ok? A coisa, artigo 536, a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Então, o que esse artigo quer dizer? Vamos pensar aqui no exemplo. Uma pessoa está devendo dinheiro para algumas outras. Ela tem credores.
e ela pegou várias roupas com o consignante, uma empresa de roupas, para tentar vender e com isso ganhar o seu dinheiro. Mas os credores, já ansiosos por receber, se eles entrarem, por exemplo, com uma ação de execução, eles não vão poder pegar para vender aqueles bens que estão com o consignatário, porque na verdade a propriedade não é dele, é do consignante. Então os credores não vão poder usar esses bens para sanar nenhum tipo de dívida. E, por outro lado, o consignante, ele não pode dispor da coisa que foi entregue em consignação antes dessa coisa ser devolvida para ele, porque existe um contrato que precisa ser respeitado. Se uma revendedora de uma empresa, né, de uma fabricante de roupas, entrega 50 peças de calça jeans para uma vendedora autônoma, ela não pode, durante a vigência do contrato, vender essas calças para outra pessoa. Ela tem que esperar o contrato finalizar. Então, ou a pessoa devolve o dinheiro, né, paga o dinheiro, então devolve os bens ao final do contrato. E se devolver os bens, aí sim ela vai poder dispor deles, ok? Esse é o nosso querido contrato estimatório.